E eu peguei firme lá com esse negócio de discipulado, e não tinha na época esse material da junta para me abençoar, mas nós pegamos firme. Eu reuni os diáconos e falei assim: irmãos, eu trabalho o dia todo na Caixa e pastoreio essa igreja, e eu discipulo alguém. Toda quarta-feira, antes do culto de oração, eu saía da Caixa e discipulava, estava discipulando alguém. Eu falei assim: todos os diáconos têm que passar a discipular também. E falei isso com eles, fui trabalhando com eles com todo amor, etc. E um dia uma diaconisa falou para mim assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o irmão. Eu amo o irmão. O irmão pode me pedir para atravessar esse lago Paranoá a pé, mas não peça para eu discipular alguém não, que eu não sei discipular. E essa irmã tinha 29 anos de membro da igreja. Aí eu caí em mim, caí na real. Eu preciso mudar algumas coisas, como eu estou capacitando e formando os líderes da igreja. Então, pastor, a gente de fato trabalhar a mentalidade e assim tirar pessoas da zona de conforto, porque é muito confortável ser membro de uma igreja, irmãos. Você frequenta a igreja, você vira um sócio, você contribui. Todo domingo você comparece à programação, ouve a mensagem, recebe a escola bíblica, a lição, ouve a música. Às vezes você diz: foi boa, não foi boa, gostei, não gostei. Aliás, não é você que tem que gostar da música, porque não é para você, é para Deus. E aí a pessoa, nós temos frequentadores da igreja. Quando você tira alguém da zona de conforto, que está acostumado a chegar em casa toda semana, ligar a televisão, pegar o prato de comida, ficar na frente da televisão, vendo o Jornal Nacional, e você passar a dizer: olha, uma vez por semana, em vez de William Bonner, você vai para um pequeno grupo para compartilhar o Evangelho e tentar intencionalmente trazer pessoas para ganhar para Jesus. Aí tem que tirar da zona de conforto. E de fato uma geração foi formada numa zona de conforto de frequentador de igreja. Isso aconteceu com o catolicismo. O catolicismo aconteceu isso. E as pessoas eram frequentadores ou são frequentadores de missa. E dali, o que é ser católico? Ir à igreja, comungar e pronto. Isso que normalmente, pelo menos quando eu estive lá, era assim. Agora nós temos, pastor, uma longa jornada nessa nossa geração e não podemos desanimar. Os próprios pastores, se você perguntar assim: pastor que discipula, pastor que ganha pessoas para Jesus, o exemplo do pastor em ganhar pessoas para Jesus, testemunhar, discipular pessoas. Então nós temos uma batalha. Porque se essa geração a gente não formar, isso que o pastor Isaías fala, os novos estão mais abertos e têm mais relacionamentos com não crentes. E uma das coisas que a gente trabalha na Igreja Multiplicadora é a intencionalidade. Você está assim: eu estou antenado, eu estou com contato com uma pessoa não crente, eu estou assim já orando e antenado, eu tenho que dar um jeito de falar de Jesus para essa pessoa. Eu vou ter essa amizade com essa pessoa, porque eu vou levar essa pessoa para Jesus. É isso que acontece aqui no Evangelho. Você vai lendo o livro de Atos também, você o tempo todo, a intencionalidade do Evangelho, dos apóstolos, dos discípulos, de testemunhar e botar a vida deles em risco. E não tem como que ter resistência a evangelizar e discipular. É que nós vivemos uma geração, irmãos, de zona de conforto. Nós vivemos uma geração que as pessoas estão numa zona de conforto, não querem desafios, não querem abdicar de nada, nem renunciar. Nós vivemos uma geração de líderes fracos no seguinte sentido: ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo quer estar na zona de conforto. Quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui apanhando, sendo preso, Pedro apanhando, sendo preso, discípulos sendo ameaçados, Roma pendurando discípulos pelo pescoço, passando piche e iluminando as ruas de Roma com os cristãos, vendo esses irmãos aqui apanhando, tomando pressão, tanto do Império Romano quanto do judaísmo, e multiplicando discípulos. E nós vivemos assim uma certa zona de conforto, irmãos. Esse cristianismo
de certa forma, me cansa esse cristianismo de frequentador de igreja, esse cristianismo social, assim, do social, o cristianismo, meu irmão, de levar a palavra de Deus, de orar, de estar comprometido, de se envolver, de ir lá. Eu vejo esses irmãos no passado, pastor que a cavalo, irmãos, saía plantando igreja ali na região de Vitória da Conquista. Meu Deus do céu, Valdomiro de Oliveira. Eu li esse livro lá que eu peguei na sua casa, pastor Samuel, emprestado, eu devolvi, não sei se eu devolvi, mas eu li o livro, fui dormir na casa do pastor Samuel um dia, comecei a ler o livro, li metade naquela noite. Eu fiquei doido com aquele homem. Saía a cavalo, coitado, plantou igreja em També, Divisa Alegre, Vitória da Conquista, em tanto lugar, ali na luta. Desiste não, pastor, fica firme, pede para que Deus atue e opere nessa obra, que o Senhor está atuando e grandes coisas vão acontecer lá. Amém. Pastor. Dar uma sugestão aqui no nacional. Eu comecei com um colega essa semana, convencendo que ele está de direção, que está ele e a sua igreja isolados da convenção. Ele não vem a retiro pastores, não vai à associação, ou a convenção estadual, não vai à tecnologia, não consegue plano cooperativo, não dá oferta missionária, nem igreja batista. Absolutamente isolado. A pergunta que ele fez, eu vou fazer aqui, pode ser que alguns colegas também tenham essa pergunta: o que a denominação me oferece para a minha igreja se integrar? Está oferecendo, só que você não comparece para receber o prêmio. Eu quero Deus a constitucional está oferecendo a denominação. Nós que estamos aqui sabemos. Quem não vem não sabe. Então fica com a falsa imagem de que a convenção não está oferecendo nada de igreja, está oferecendo. E as igrejas e os colegas que estão aqui, ninguém está aqui porque não tem o que fazer. Que hora de descanso, tem certeza de dormir, de ler, fazer qualquer outra coisa. Mas estão aqui porque têm interesse. De respeito a esses colegas, eu queria saber, pastor Fernando, uma coisa. A equipe da Junta de Nacionais está muito bem preparada, nota 10 para a equipe. Só que não pode alcançar o Brasil inteiro. Vamos levar anos para alcançar o Brasil inteiro. Certo. Agora, só na Comissão Fluminense nós vamos arredondar 40 associações. Nós pegamos nas associações 3 a 5 obreiros que passassem um dia inteiro lá na junta ou em qualquer outro lugar, numa igreja que abre as portas, na igreja que tem porta aberta, e preparar esses obreiros para fazer no lugar dos irmãos, os irmãos não podem fazer o que não são de presente. Aí a gente fazia com muito mais velocidade. Era necessário que eles tivessem chance de tirar, sabe, tudo, como os irmãos sabem. E então nós temos em cada associação, grupos, que não promover igreja multiplicadora. E vou mais, acho que eu concordo, eu levo simpatia de todos eles, sem medo de errar. Apoiar, não outra coisa. Eu não vou falar. A gente pode conseguir com a diretoria da ordem, junto no próximo retiro, no próximo congresso, um dia de 9 horas da manhã a 10 horas da noite, não fazemos outra coisa, senão a igreja uma conferência de multiplicador. Dia de conferência. É isso que nós mais precisamos. Quarta-feira. Porque por mais inteligente que sejamos, pastor, nós não temos uma velocidade mental para gravar tudo isso. Para em termos práticos chegar na igreja e executar. Na hora de executar, nós vamos ter dificuldade com o colega dele. Vou perguntar que ele precisava ter a resposta. Certo. Antes do problema do Cristo. A minha
um grupo, seus 60, 70, 100 obreiros, em todo o estado, estivessem muito bem preparados para preparar os obreiros e as igrejas da sua região. E aí, numa velocidade muito rápida, nós podemos atingir isso aí. Agora, eu estou dando sugestão, vocês não têm a mínima obrigação de atender o que eu estou falando. Se não concordar, tudo bem, eu estou satisfeito, que é dado a minha contribuição e Pastor Fernando, só pegando o gancho que ele dá uma nossa sugestão, mas como a nossa associação está fazendo. Por exemplo, eu sou da litorânea. Então, os pastores que trabalham com a igreja multiplicadora estão se reunindo com 15 dias para trocar ideias, não estão se isolando. Então, isso está ajudando muito aos pastores que estão implementando, a tirar dúvidas, a bater papo. Então, essa questão lá na Associação Litorânea está sendo resolvida de uma forma assim que tem ajudado bastante a questão das dúvidas, das lutas que cada um passa para trabalhar essas questões difíceis. Como começar, como multiplicar, porque é uma tendência muito grande ficar só com membros de igreja e ter dificuldade de multiplicar para ganhar pessoas. Então está sendo uma coisa muito boa lá na litorânea. Esse compartilhamento é importante, pastor. A gente tem procurado fazer isso em alguns estados. Pastor Edgar, a sua palavra, meu irmão, é bênção de Deus. Nós estamos com essa preocupação, sim, pastor, no Brasil todo. Aliás, nós já conseguimos no Brasil ter 60 líderes que a gente chama líderes que multiplicam. Por exemplo, o pastor Jefferson da Primeira de Imperatriz é um que está lá nos ajudando no Maranhão. Temos vários que estão conosco nesse processo. O pastor Rogério ali no ABC, no ABC não, ABC sim, é Santo André. Então, a gente está começando isso, precisando dar celeridade, aumentar a velocidade. Aqui na Fluminense, o senhor está coberto de razão, a gente precisa ampliar isso. E se tiverem pastores, e aí pastor Marcelo e pastor William, pastores de associação que queiram esse treinamento, nós estamos dispostos a recebê-los lá na junta, ou onde for marcado, e de pessoas que sejam, olha, eu quero que a minha igreja, eu quero ser um multiplicador, eu quero ser capacitado para poder ajudar os pastores da região, interagir e a gente trabalhar nisso. Então, nós estamos querendo, precisando implementar, e essa sua palavra assim, nos abençoa. Então, porque nós não damos conta, irmãos. E isso não é nosso, nós não temos controle sobre isso. Isso é dos batistas, da obra do Senhor. Isso é da Convenção Batista Brasileira. E aí nós estamos multiplicando no Brasil todo, querendo que tenhamos líderes, a gente forma grupo, às vezes no WhatsApp. E aqui na Fluminense, se em cada associação nós tivéssemos 1, 2 pastores capacitados, que estivessem assim, vivendo isso, e pudessem reunir periodicamente com os colegas para compartilhar, ter essas experiências, eu acho que ajudaria muito a gente ter esse tipo de encontro. A experiência do pastor Isaías, pastor André lá da Segunda de Areia Branca. Quer dizer, essas experiências todas, irmãos, nós vamos construindo, nós vamos ajudando uns aos outros. Obrigado, pastor Edgar. Nós vamos nessa linha aí, nós vamos nesse negócio. Pastor Roberto, pastor Roberto lá da Bíblia de Cabo Frio, tem abençoado muito as nossas vidas, e outros mais têm surgido como multiplicadores, né? E nós fizemos um pequeno grupo dentro do WhatsApp também para a gente compartilhar a experiência. Estamos aí mostrar. Tem várias mãos levantadas, pastor Marcos. Eu tinha visto antes do pastor Edgar na Vega aqui. Navega. Pode ser Navega? Eu só gostaria, primeiramente, sou Navega, sou lá da Caxiense, pastor da Primeira Igreja Batista do Vale do Ipê. E fidelense. Fidelense, então. Pisou na terra que tem sangue do guismo. Tem, graças a Deus. Mas o que eu queria era compartilhar algumas experiências. Principalmente o colega pastor André ali falou agora há pouco. A gente tem vivenciado o projeto de igreja multiplicadora na igreja e temos colhido alguns resultados. E a questão é o seguinte, se a gente ficar preso, né, somente a liderança que nós já temos formada, a gente não vai desempenhar o trabalho a curto e a médio e longo prazo.
eu vou contar a experiência de alguns que começaram conosco, né, se converteram lá através desse trabalho. Vou falar do personagem Zé, que é um personagem real. O Zé, ele se converteu, cantava pagode lá, e futebol, todo dia, pastor, bêbado lá, flamenguista, jogando, né, na rua lá. O Zé se converteu. O Zé, ele se converteu, pastor? Apesar de ser flamenguista, se converteu. Mas continuou flamenguista. Continuou sendo flamenguista. E ele se converteu, cara. O Zé, ele, automaticamente, ele foi criando pequenos grupos. Ele mesmo deu iniciativa, a partir daquilo que ele viu, que nós fizemos com ele. O Zé hoje tem 3 pequenos grupos. O Domingos, que todo domingo não faltava o futebol. Aceitou Jesus, inclusive tive tanto problema na igreja, que o meu diácono brigou comigo porque ele ia para a igreja de manhã, vinha do futebol, conforme ia, ficava lá no culto com a gente, de bermuda e camiseta Fluminense, tá? Ele é tricolor. Cheiroso. Esse é tricolor. Se fosse flamenguista, passava em casa, tomava um banho e ia... Se fosse flamenguista, já fazia direito, tomava banho. E ele chegava lá de camiseta do Fluminense, aqui está o Manel, nosso pastor lá, e ele de camiseta do Fluminense chegava lá na escola bíblica dominical, atrasado, pastor, cheguei aqui atrasado aqui, e ele se converteu. O Domingos se converteu no pequeno grupo, que ele trabalha na casa do sogro dele, né, que era o sogro do Domingos. O Domingos agora já está na casa do concunhado dele, com uma galera trabalhando. Hoje nós somos 18 pequenos grupos, e desses 18 pequenos grupos surgiram oportunidade, e eu vou iniciar, porque sempre é a iniciativa dos pequenos grupos, ou eu ou ele, nós damos iniciativa. Um deles, eu nem tiro foto, pedi até ele para não colocar, era gerente do tráfico da região. Um moleque de 18 anos, um bebê lindo, de 3 meses, e ele está sendo discipulado pelo irmão dele, que aceitou Jesus, e foi batizado agora domingo passado, batizei 9 pessoas. Eu vou abrir um pequeno grupo na casa desse garoto, entendeu? E já tem eles foram visitar a gente quarta-feira passada, o grupo que vai iniciar o pequeno grupo, já são 9 pessoas, eu já vou iniciar. Se eu fosse ficar esperando a estratégia de trabalhar a transição, não aconteceria. Outra experiência com a minha esposa, que inclusive, no passado, alguns anos atrás, né, conheceu bem o Samuel lá em São Fidélis, então, ela começou com 2 garotas, 2 meninas, há 5 anos atrás. Hoje nós somos um grupo de jovens, que eram tudo meninas de 11 anos. Hoje nós temos uma juventude, vamos dizer, adolescentes, jovens, juniores, que se reúne. Esse pequeno grupo é a liderança de todos os pequenos grupos da igreja. Eles que trabalham nos pequenos grupos. E essa galera começou apenas com 2 meninas, com a minha esposa trabalhando com elas, discipulando as 2 meninas. Hoje elas estão junto com os outros garotos, meninas, infiltrados nas casas, nos lares. Então nosso objetivo lá é levar uma igreja em cada lar mesmo, de fato. Porque a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Fruto do discipulado dos pequenos grupos, eu batizei 9 agora no mês passado. Nesse mês, né, Manel? Foi o último último domingo de abril. Nós batizamos 9. Fruto desse trabalho, nós já temos mais de 12 que já estão assim na linha para a gente batizar agora. Né? Nós estamos fazendo profissão de fé, e é questão sem demagogia, trabalhando todos os princípios. Sabe qual é a literatura que eu trabalho na escola bíblica dominical com eles? Maturidade cristã. A melhor literatura que existe da JUER, né? Nem da JUER, da Junta de Missões Nacionais, e eu trabalho isso há 10 anos lá. E a coisa, exato, quantas publicações? E tem outra, antes a secretária lá, antes de fazer o batismo, ela lê o pacto das igrejas batistas para cada um deles, né? Frisa bem direitinho.
e a coisa está fluindo naturalmente. A gente pegou uma igreja complicada, uma igreja, não é nem a tradição é ótima, tem princípios maravilhosos, mas uma igreja, um tradicionalismo, uma rivalidade. Eram 37 pessoas, e 37 pessoas não concordavam com nada. Quando eu fui para lá, um deles, né, eu fiz a proposta seguinte: olha, eu posso até vir para cá, mas se eu tiver a aceitação plena dos irmãos. Eu sabia que não tinha, eu não queria ir para lá na época, porque eu estava concorrendo a um outro ministério. E naquela situação, graças a Deus, eles foram unânimes lá, mas teve um coroa lá que ele disse assim: não, ele ainda é moleque, usa topete ainda, não pode vir para cá. Mas pô, tricolor, mas era o meu melhor tipo, faleceu recentemente. Mas foi a pessoa que me abraçou de coração e me ajudou. E hoje a gente está colhendo isso, mas esse processo de transição, ele só vai funcionar a partir do momento que vir pessoas novas que entendem aquilo ali. Não estou dizendo que os anteriores não vão aderir, só que eles vão levar um tempo muito maior, porque ele, como disse o pastor Brandão, vem da zona de conforto, e ninguém quer abrir mão da sua zona de conforto a curto prazo. Então a gente tem que ter paciência também com eles, a gente não pode cobrar deles, porque nós fomos ensinados assim, cara. E não isolados. Nós éramos, não isolados. A gente tem que ir conscientizando. Tem um processo da conscientização, depois a gente vai fazendo o trabalho da agregar pessoas para trabalhar nisso, e a execução só vai dar resultado a curto prazo com aqueles que estão chegando. Essa é a experiência que eu gostaria de compartilhar, e obrigado. Tá bom, pastor. Pastor Pedro. É pastor Pedro? Salvador. Eu queria voltar atrás. Questão da motivação do seminário e pastor Pedro era bom pra caramba. ações negativas que eu passado. O seminário perdeu a visão de preparar obreiros para as igrejas. As multimissões, tem um tempo atrás aí, que formou um lado em todas as igrejas, que igreja está desaparecendo, a igreja parada por isso, que não é verdade hoje, mas foi no passado. Tudo isso somatizou. As coisas boas você leva até para implementar, as ruins, tem velocidades. Hoje a realidade é outra. A junta está em outro patamar. Chegou um tempo que parece que era a única entidade no Brasil que investia 7% em ações, 93% em atividade fins e 7% em atividades que não era fins, que era uma administrativa. Isso aí trouxe como fôlego, a credibilidade. Mas além da seriedade, veio a visão de expansão. Essa visão de igreja unificadora, implantação de igreja, isso trouxe um novo horizonte para as igrejas. Daí, essa correria, a virada de página. Eu sou pastor há 35 anos. E eu adotei essa ideia um poucos anos atrás. Porque está sendo um trabalho que estava sendo realizado dentro de uma nova dinâmica. Creio que os outros diretores não foram ruins, mas não tiveram felicidade de descobrir essa dinâmica. Então isso é bom. Ruim, pode daqui a 3 ou 5 anos, os irmãos perderem o controle e liberdade disso. Eu até conversei com o pastor Samuel, conversei com o pastor Samuel da junta, a gente deveria implantar um programa de gestão onde os pastores que adotaram as igrejas tivessem uma senha e pudessem ser fiscais da junta. Nessa minha igreja adotou 20 igrejas, 22, agora mais 12 em Minas, no dia 3, o missionário lá em Cristão, para gente fazer. Eu gostaria de ter acesso no programa de gestão, onde o missionário vai prestar relatório das suas reuniões, como está, e eu teria acesso. Porque, sem dúvida alguma, um dia isso vão perder controle. 3 adolescentes da nossa igreja resolveu fazer um levantamento. Das 22 igrejas que nós adotamos, no sistema missionário de formação, alguns deles não estão mais na junta e igrejas que estão sem pastores. Não tem como você Samuel saber, você não saber, a não ser através do programa de gestão. Até falei para o pastor Samuel, se for necessário, a mensalidade do programa é baixíssima. Mas a nossa igreja banca esse programa, mas precisa disso. Se
Se não tiver programa financeiro, vão ter problema de controle missionário e não vai muito longe, perdão. Mas a visão, ela é maravilhosa. Ela tem que ser implementada. Essa orientação do pastor, solicitação do pastor aqui, é viável, ajuda a descentralizar, mas novamente o programa de gestão vai estar acontecendo em todos os rincões da convenção. Seminário. Eu pedi a minha demissão porque o seminário perdeu há 25 anos desse Senado. Perdeu a visão de formação ministerial, formação do missionário. Eu ia perder meu tempo, eu pedi demissão, vou gastar energia com aquilo que eu creio que vai dar resultado. A questão de começar a igreja, começar um pequeno grupo, a igreja não abraçar. Eu comecei 3 vezes, não deu certo. Chegou a 14, morreu, chegou a 22, morreu. Mas eu nunca desisto das minhas convicções. Veio o multiplique. Eu fui, peguei a noção melhor, li os livros, voltei para a igreja. Comecei em julho de 2004. 4 células. Hoje nós temos 106. 106? 106 células. Hoje, só uma adolescente da minha filha, que tem 18 células dentro dos orfanatos, que é o Alfa Regenerado. Então, isso é viável, isso é possível. Agora, a gente quer muito do pastor. Tem que ler muito, ouvir muito. Está focando hoje uma apostila de como implantar um pequeno grupo. Quem quiser implantar um pequeno grupo na igreja, vai ter que ler 6 livros no mínimo, que não é fácil, cada um fala de uma coisa, 6 livros, e podia ter uma coisa mais concisa. Podia ter uma apostila que seria um trilho. Eu mandei através da missionária, ela disse que pegava na junta, nós fizemos mal feito, mas está funcionando. Um trilho. Aí um membro, eu faço uma reunião das 8 às 18, está formada aquela turma, com toda a visão. Aí recomendo o quê? A leitura do livro de acordo com a sua função. Supervisor, eu vi supervisão. Precisa de um trilho. Está muito caro. Está muito caro. E é difícil implantar, a não ser com alguns expoentes, como o pastor ali, modesta parte, eu também enfrentei, e outros pastores. Mas nem todos têm essa habilidade, e a junta que já está com tudo pronto, ela pode muito bem fazer uma apostila. Se a igreja tem poder aquisitivo, vai comprar para ser liderado os livros. Se não tem, compra um kit só, mas cada liderado com a sua apostila. Isso é importante que isso aconteça. Pastor, obrigado. Está anotado essa ideia da apostila resumo. Pastor Marcos ali tinha levantado a mão. Ei, vocês têm que olhar para cá também. Vocês estão olhando só para lá? Posso falar? Porque é uma experiência um pouco diferente, porque assim, eu penso que nós, como pastores, temos que também ser sensíveis à resposta que a igreja dá. Porque, por exemplo, hoje no seminário, onde eu dou aula em 2 seminários, né, e estou dando aula até de PGM no seminário de Niterói. E já identifiquei lá, por exemplo, que alguns alunos falam assim, não deu certo, mas eu vi porque eles não seguiram o trilho. E aí alguma coisa ficou ali, né, e eu falei, poxa, pastor, agora entendi porque não deu certo. Mas a minha experiência lá na primeira igreja batista em Sarapura, em Caxias, foi um pouquinho diferente, porque a gente ganhou velocidade, na verdade, dessa implementação. Porque não existe problema nenhum da igreja ser tradicional, porque ser tradicional é bom. A ruim é a igreja ser conservadora. Né? Esse é o problema. Então a igreja queria crescer. Tá? Só que, quando a gente mostra esse modelo assim, ó, 24 meses, gente, isso aqui não está engarrafado. Né? Se a sua igreja pode fazer uma data, a nossa igreja implantou, né, o primeiro nosso propósito, a gente fez em 3 meses o curso inteiro. 3 meses. Tá? Nós começamos assim, eu tirei todos os professores da EBD, eu assumi a EBD da igreja classe única, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, nós lançamos o nosso primeiro PG. Nós estamos em maio. Nós estamos com 15 PG.
eu moro em Niterói, eu estou a 60 quilômetros. 11 da noite. Eu não tenho PG na minha casa. Só que eu tenho o meu PG, e o meu PG são os excluídos da sociedade. Todo mundo que é drogado, homossexual, prostituta, tá? É o meu PG na sexta-feira, na madrugada de sexta passada. Sabe? Então eu tenho um monte de maneira de fazer. Não pega o trilho aqui e fala assim, ó, tem que ser envelopado dessa maneira, porque tem maneira de fazer. Por exemplo, o próximo PG, nós estamos já com 15, olha, começamos